querido amigo Pérez, o professor Sousa Lara, meu cúmplice de tanta coisa em prol do Conselho de Cascais, tanta coisa em prol do Conselho de Cascais, saudar os presentes. Eu vou falar na primeira pessoa, basicamente, eu vou falar do que é o meu Cascais, do que é o meu Estoril, que é uma candidatura conselhia e realmente temos de falar também não só de Cascais, mas do Estoril e do que está mal no nosso Conselho e tentar perceber algumas coisas que vão acontecendo por aqui. Eu detesto lamentações, eu detesto a conversa da história terrível, da falta de apoios. Nós sem apoios fizemos estátuas, fizemos imensa coisa, fundámos academias. Não é uma questão de apoios, é só uma questão de vontades. É só uma questão de vontades que aqui se passam. Mas vou ter que fazer aqui, infelizmente, algumas lamentações. E dizer que o Estoril, Cascais, que hoje vivemos, não tem nada a ver com o Cascais de há 20 anos, de há 30 anos. Mudou completamente e sem recuar muito atrás, verifica-se que a delimitação do Conselho, a delimitação das freguesias, dos lugares, de algumas localidades, não era meramente administrativa, nunca foi administrativa, mas que comportava diferenças, a diferença entre o Estoril e a Amoreira, entre Carcavelos e a Rebelde, entre São João do Estoril e o Monte Estoril e o Alto Estoril, etc. Havia diferenças que, neste caso, nem sequer eram administrativas, mas havia diferenças. E sobretudo, depois, para o interior, havia diferenças profundas, culturais, mas diferenças muito grandes, que no último quartel do século XX eu assisti a isto, de alguma maneira, com grandes mudanças ao nível da construção, da criação de novas vias, novas formas de comunicação e depois, sobretudo, da movimentação da cidade de Lisboa para os arredores. As pessoas começaram a deixar de viver na cidade de Lisboa. No outro dia diziam que na Avenida da Liberdade moram 4 pessoas, não é? E começam a ir para a Almada, começam a ir para o Conselho de Oeiras, para Algés, para Miraflores e vão avançando por aí, primeiro na parte limítrofe do Conselho e depois para o centro e depois para Cascais e a partir de uma certa altura realmente Cascais e o Estoril são realmente quase aldeias de dormitório subsidiárias da cidade de Lisboa. E a machadada final, quanto a mim, foi dada pelo José Luís Judas, que tentou, eu acho que ele fez o que queria, que era ganhar massa crítica para o Conselho, dar peso ao Conselho em termos de gente, mas infelizmente ele ganhou, foi uma massa crítica de gente que vive aqui, mas que tem as referências noutros sítios. Trabalha em Lisboa, faz compras em Lisboa, eventualmente frequenta espetáculos em Lisboa, não frequenta de todo e, sobretudo, dorme no Conselho de Cascais, mas não participa na vida desse Conselho. E nem em qualquer atividade cívica, eventualmente frequentam o Cascais Shopping e passeiam no Pardão ao domingo à tarde no Estoril, mas realmente até hoje não foi conseguido integrar essas pessoas na vida de Cascais. E eu sou, e disse-vos que ia falar na primeira pessoa, exatamente um pouco o contrário do que aconteceu. Ou seja, eu desde teenager era inconsciente que me interessei pela vida de Cascais. O professor Sousa Lara é um pouco mais velho que eu, mas viu-me miúdo a lutar pela nossa terra, havia a noção da nossa terra eu sei perfeitamente o que é que me despertou para isto. Sei perfeitamente, é uma frase que ainda está lá e que algumas pessoas dão por elas, a maior parte não dão. Ali há uma frase na porta do castelo que diz: às portas deste castelo se reuniam os juízes, vereadores, o alcaide e outros homens bons do Conselho de Cascais. Ou seja, era ali que se decidia a res pública do Conselho de Cascais. E eu gostava de saber hoje onde é que estão os homens bons. Nós não combinámos as nossas palavras, mas eu tenho a certeza absoluta, e estou à vontade para dizer isto, e faço aqui um parênteses, para dizer, eu sou militante do Partido Social Democrata, mas não me revejo, quer nacional, quer conselhamento no que o meu partido anda a fazer, e não acredito, e não vejo neste momento os homens bons dos partidos de Cascais. Mas sei quem são os homens bons do Conselho de Cascais e as mulheres boas. Antes eram só homens, hoje também há as mulheres que são fundamentais realmente para este Conselho. Veja aqui o Comendador Barona que tanto lutou por este Conselho. Não é?
E vejo tantos outros que se calhar nos congregamos aqui a tentar realmente lutar. E é muito engraçado que eu aos 20 e tal anos, era secretário-geral da Sociedade de Propaganda de Cascais. Aos 20 e tal anos, praticamente na mesma altura, um dia, à mesa de café, eu, o professor Sousa Lara, o Sr. Comendador Joaquim Barahona, fundámos uma academia, a Academia de Letras e Artes, que tem contribuído para o Conselho, tem contribuído para integrar as pessoas com conferências, oferecemos estátuas magníficas graças a uma série de boa vontade, sem apoios, com boas vontades, basicamente, e mudámos alguma coisa. E, infelizmente, vejo que estas associações de homens bons, hoje estão praticamente moribundas e são fulcrais, têm de ser feitas reviver, para integrar as pessoas que aqui vivem, para as pessoas não virem aqui dormir. E vale a pena falar também um pouco de uma questão que me interessa imenso, que é a questão da cultura. Eu acho que Cascais, infelizmente, tem andado a passar ao lado do que deve ser essa cultura e, sobretudo, dessa cultura que integra pessoas. O que é hoje o consumo cultural? E não me interessa nada ter oferta cultural. Não me interessa nada. Eu tenho é que ter as pessoas lá. As pessoas a irem aos espetáculos. E hoje é um drama de Lisboa e é, sobretudo, um drama aqui. As pessoas não frequentam os espetáculos. Os cinemas acabaram. É muito curioso. As pessoas vão ao cinema, ao Cascais Shopping, os outros acabaram todos. É muito interessante, por exemplo, um trabalho curioso da Câmara do tal José Luís Judas, com um vereador culto, com um vereador que tentou fazer imensa coisa pela cultura, o Zé Jorge de Loteria, e que deu realmente uma programação cultural imensa a Cascais, mas que não servia de nada, as pessoas não iam. Era a tal expressão, que eu odeio, mas que é verdade, não é? No concerto de piano, estava o pianista e estavam os carregadores do piano e os fios. E houve realmente uma oferta imensa, mas as pessoas não frequentavam esses espetáculos. As pessoas estão aliadas e não serve nada fazer espetáculos realmente só no centro de Cascais, quando depois há um concelho todo que não tem essa oferta. O mesmo acontece com as exposições. Há exposições, mas vão os amigos do diretor, não vão quase mais ninguém, vão os parentes das pessoas que fazem. Temos realmente equipamentos relevantes, mas e isso acontece hoje, cada vez mais, mas as pessoas não vão, as pessoas estão aliadas. Tivemos realmente um caso de sucesso, um caso da Câmara que agora acaba, mas é a Câmara que já saiu, infelizmente, não é? Que é o caso notável da Casa das Histórias, que podia ser, e é realmente, um caso de relevância nacional, mas que hoje está totalmente questionado por falta de confiança do país e algumas das peças mais emblemáticas já saíram e o que vai ficar basicamente é uma coleção de serigrafias da Paulo Rico que qualquer um de nós pode ter em casa. E sobretudo, e isto deu sobretudo ao anterior Presidente da Câmara, que não me parece que se reveja na atual Presidência. Mas quanto ao Estoril, deixa-me falar um pouco do meu Estoril. É tão triste. Reparem, em termos comerciais, que são também culturais, o comércio está moribundo, praticamente não há quase nada no Estoril, é confrangedor. Reparem, a Galeria de Arte do Estoril, do Casino do Estoril, foi uma referência nacional, houve a ideia, foi ali que foi lançada a pintura naif, houve a ideia de criar um grande museu de arte naif no Concelho, grandes pintores, grandes escultores, ali expuseram, hoje está praticamente moribunda, já não é a referência nacional que foi. Os cinemas acabaram, o cinema do Casino infelizmente acabou, o cinema do Palácio, onde vi tantos e tão magníficos filmes, desapareceu e as grandes lojas, as lojas de referência das arcadas do parque desapareceram. Já não existe a loja de brinquedos, onde eu comprei os meus soldadinhos de chumbo, a discoteca onde comprei os meus discos do Gênesis, onde eu ia todos os meses comprar os meus discos. É verdadeira, a grande mercearia, a primeira mercearia gourmet, hoje fala-se tanto das mercearias gourmet, a mercearia Galdor, que era uma verdadeira mercearia gourmet, deste conjunto de todo, está lá realmente uma loja recente, com poucos anos, o Espaço Canel, que é devido a uma francesa que não desiste do Estoril, mas com grandes dificuldades. Reparem, ela aqui há tempos quis fazer realmente uma iniciativa publicitária privada, quis congregar meia dúzia de comerciantes e não conseguiram. Cascais conseguiu ter, Cascais e o Estoril, um guia engraçadíssimo
com um guia comercial, cultural, etc., que era os guias com vida, Estoril Cascais, e não conseguiram continuar em Cascais, porque os comerciantes não têm dinheiro para pagar publicidade, porque não têm dinheiro para fazer o guia e a Câmara não apoia e de repente desapareceu uma coisa que podia ser tão útil para o Estoril. Depois o património nós vemos como é que estão as cocheiras do Santo Jorge, aquele edifício notável que dava um restaurante fabuloso em qualquer parte do mundo, com uma esplanada em cima maravilhosa, está emparedado, está com tijolos, está-se a destruir. Porque querem fazer ali o quê? Não é? O Forte Velho, fizeram um arremendo de vidro absolutamente terrível e também está emparedado. Porquê que o Forte Velho está emparedado? Alguém me explica porquê? E a própria Praia da Azarujinha, o equipamento da Praia da Azarujinha está emparedado. E ainda foram lá fazer umas casas de banho no sítio mais improvável do mundo. Não é? Que são uma agressão à estética. Não é? Eu gostava de saber, e pegando nas palavras do professor Sousa Lara, o que é que esta gente acha do património? Não é? Quanto ao candidato do PS, eu sei o que é que ele acha do património. Ele fê-lo ali na Rua Direita, ao fundo da Rua Direita, nós sabemos perfeitamente o que é que ele acha do património. Não tenho dúvida nenhuma. Não é? Em relação aos outros, eu vou vendo todos os dias caírem. E depois há outra coisa que eu também não compreendo. Realmente, tendo uma indústria chamada turismo, não é? Porque é que estamos a desinvestir dela? Nunca consegui perceber porque é que acabou o Hotel Estoril Sol. Disseram que iam fazer um hotel no casino, em cima do casino. Há de ser feito um destes anos. Substituírem aquilo por um bloco de apartamentos. O mesmo vai acontecer agora com o Hotel Atlântico, e ambos eram referências arquitetónicas de Portugal, referências arquitetónicas e até ao nível da decoração. A decoração do Hotel Estoril Sol era extremamente interessante em termos de design de mobiliário português. Há um fomento à produção industrial de mobiliário português, que sai a Longra, etc. Portanto, há uma série de empresas que vão fazer design, os móveis ao laio, etc., que vão equipar em grande parte o Estoril Sol, mas também o artesanato da Fundação Ricardo Espírito Santo, que vai funcionar para os hotéis de luxo, tipo em Lisboa, no Ritz, e aqui no Estoril, no Hotel Palácio, mas realmente hoje estão a desaparecer. Estamos a substituir os hotéis por blocos de apartamentos. Mas realmente eu depois pergunto-me, e nós não combinamos, juro que não falei com o Sr. Sousa Lara nos últimos dias, o que é que um turista vem ver ao Estoril? O que é que ele vem cá fazer? Eu admito que quando há o grande prémio hípico, ou quando há regatas de vela, etc., mas é um nicho muito específico. Agora, o turista generalista hoje vai para Lisboa, e Lisboa está uma cidade gira. Lisboa está uma cidade gira. No meio da crise, todos os dias abrem restaurantes, todos os dias fecham restaurantes, todos os dias abrem bares novos e discotecas e lojas e esplanadas. Lisboa está uma cidade gira. E em compensação, Cascais, o Estoril, a linha do Estoril, está a deixar de ser gira. E os turistas hoje, como acontecia há uns anos, em que marcavam um encontro, alguns na Noruega, vamos encontrar no dia tantos de agosto no Largo de Camões, hoje marcam isso, mas em Lisboa. Hoje marcam isso realmente em Lisboa, já não marcam aqui em Cascais. Eu diria, também outra coisa que eu também não percebo, e que também nunca ninguém me explicou, porque é que se está a desinvestir na marca Estoril. Quer dizer, eu tenho uma marca extraordinária, conhecida em todo o mundo, referência de luxo, de turismo de qualidade em todo o mundo. E deixei de falar do Estoril. Porquê? Nunca mais falou na costa do Estoril, desapareceu, agora é Cascais. Não é? Porquê? Dinâmica. Exatamente, Cascais dinâmica. Eu estou mesmo a ver realmente um turista alemão interessar-se pelo Cascais dinâmica. Consegui dizer Cascais. Exatamente, Cascais dinâmica. Reparem, porquê que o Estoril... É assim, eu sou fruto de um exemplo desses, de uma escola onde eu fui presidente e onde dou aulas, e a única expressão que eu tenho é a estupidez atávica das pessoas. Eu dou aulas numa escola que hoje se chama Escola Superior de Teatro e Cinema. E as pessoas perguntam o quê? É a mesma escola que em tempos se chamou Conservatório Nacional, que foi fundada por um senhor chamado Almeida Garrett. E acharam que era melhor chamar-se Escola Superior de Teatro e Cinema do que Conservatório Nacional. E portanto deito fora uma marca que tem 170 anos.
E é engraçado que hoje os meus alunos, quando lhes perguntam, então onde é que o senhor se formou? No conservatório. E mesmo os meus colegas continuam a dizer, eu sou professor no conservatório. Eu, para explicar o que é que eu faço, digo, dou aulas no conservatório, que é mentira. Hoje o conservatório é uma escola secundária. Portanto, tudo isto para dizer que é exatamente esta estupidez, não dei outro nome, estupidez, que está a ser feita relativamente à costa do Estoril. E não vai haver remédio para essa. Há, pois, que procurar soluções para esta situação. Há, pois, que encontrar soluções para quem acredita na democracia. E eu acredito profundamente na democracia, com todas as dúvidas, como o Churchill, que dizia que a democracia é o pior dos sistemas, e eu concordo com ele, salvo todos os outros, não é? E essa frase do Churchill é absolutamente magistral. Realmente a democracia é o pior dos sistemas, tirando todos os outros, que ainda são piores, e há, pois, que encontrar novos caminhos nessa democracia. Eu penso que esses caminhos passam pela verdade, passam pela independência verdadeira, não é? E não pela tal independência que parece que agora, infelizmente, os partidos de direita estão a fazer o que o Partido Comunista sempre fez e nós criticámos. Ou seja, o Partido Comunista nunca se candidatou enquanto Partido Comunista, sempre inventou umas coisas chamadas FEPU e APU, onde a foice e o martelo aparecem ali escondidas. Parece que agora os partidos da direita estão a fazer o mesmo, não é? Também já não querem concorrer enquanto tal, mas querem concorrer dissimulados. Não, eu penso que temos de ver os bons exemplos, o que se passou em Itália, onde grupos verdadeiramente fizeram a diferença. Eu penso que temos mesmo que acreditar numa democracia participada por cidadãos, pelos cidadãos que acreditam na res pública, e é nessa democracia renovada que eu acho que vão surgir novos intervenientes e que vão surgir novos intervenientes como a Isabel Magalhães. Muito obrigado.